Bem, galera, tudo bom com vocês? Então a gente está aqui agora para um conteúdo aí de Bio 1. A gente já viu aí uma videoaula passada as biologia celular, né? A gente falou da introdução, o que eram as células e tal. Falamos já das membranas, né? O que as membranas podem, como é que elas se comportam, como é que elas que elas são estruturadas, quais são os tipos de substâncias e como essas substâncias entram e saem das células. A gente falou dos transportes, né? E agora a gente vai entrar mais na célula, vamos falar do citoplasma celular, tá bom, gente? Então agora a gente vai para essa parte interna aqui, para esse interior, estudar essa parte aqui, tá? Chamada de citoplasma. Bem, a gente aqui tem uma célula procariótica, tá aqui em cima, tá? É uma célula mais simples, que o seu citoplasma é mais simples, não tendo nenhuma organela membranosa, tá bom? Tendo apenas os ribossomos, que são essas estruturas aqui. Tá? A gente tem um DNA circular aqui menor, que é o plasmídio, e o DNA, o cromossomo principal, tá bom? É uma célula, então, bem simples, não, o material genético não fica isolado do restante da célula, fica misturado ao citoplasma, tá? Já nas células eucarióticas, como é o caso dessa aqui, que é uma célula de um protozoário, na realidade aqui é uma euglena, hoje é uma alga, né? Mas é do reino protista. A gente tem lá um núcleo e uma série de organelas, né? Uma série de organelas aqui que uma série de organelas que mostram quanto essa célula é complexa, tá? Então, uma célula bem mais complexa, cheia de estruturas, muito maior, tá? Essa célula é muito maior. As células de uma bactéria, vamos lá, a gente pode estar falando de uma bactéria, vão ter aproximadamente 1 nanômetro, tá? Ou, desculpa, 1 micrômetro, uma bactéria, enquanto as células eucarióticas vão estar aí com seus 100 micrômetros, ou seja, 100 vezes maior, tá? Aqui uma célula animal, tá aqui embaixo, ó, uma célula animal, tá? Também muito maior que uma célula procariótica. Ambas, tanto essa quanto essa aqui, tá? São células cerca de 100 vezes maior do que as células de uma bactéria, que é uma célula procariótica, tá bom? Bem, em relação a esse citoplasma, o que a gente vai ter de diferente das procarióticas para as eucarióticas? Nas procarióticas, a gente vai ter, primeiro, algumas coisas semelhantes. Um citossol, que é o líquido, que é um colóide, né, na realidade. Colóide que é, vamos dizer, uma solução, só que não é bem uma solução, né? É uma substância gelatinosa, tá bom? É o que chama de parte líquida, onde está lá 70% da água, né, das células. Nós temos o citoesqueleto, que são proteínas, tá, tubulares, que a gente vai ver mais à frente o que ele é. Essas duas coisas estão também nas células eucarióticas, da mesma forma, igualmente. Tá? Agora, nas células procarióticas, esse citoplasma vai ter um plasmídio, que é um DNA circular extra. Inclusive, essas bactérias podem trocar entre si num processo chamado de conjugação. A resistência bacteriana está geralmente associado a esse plasmídio. Tá? Então, uma bactéria pode transmitir a resistência a antibióticos de uma bactéria para outra através desse plasmídio. Nós também vamos ter um DNA cromossômico principal, tá bom?
que está misturado no citoplasma. Então está no citoplasma. E além disso, o que a gente vai ter? Ribossomos do tipo 70S. O que é isso, professor? 70S é uma medida de densidade, tá? Então eles são, vamos dizer, menores que um ribossomo de uma célula eucariótica. Na célula eucariótica também tem ribossomo. Toda célula tem ribossomo, tá, gente? Toda célula tem membrana, toda célula tem citoplasma, e nesse citoplasma ribossomos. Toda célula tem um material nuclear, sempre, tá bom? Então, ribossomos, no caso das eucarióticas, 80S, como eu já falei, um pouquinho maior, né? Com subunidades diferenciadas, com tamanhos moleculares diferenciados. Tem várias organelas citoplasmáticas que a gente vai ver nessa aula de hoje. Tá? É o foco principal da nossa aula, coisa que a gente não vê nas células procarióticas. Elas não estão aqui, as organelas. Estão só nas células eucarióticas. E eu tenho um núcleo separado, ou seja, o material genético fica dentro de um núcleo, que é uma organela, vamos dizer assim, separada, membranosa separada, tá bom? Bem, então vamos às organelas das células eucarióticas. A primeira delas, os ribossomos, que na realidade são organoides, são moléculas estruturadas, tá? Que se originam a partir do nucleolo de todas as células, ou seja, de um adensamento do material genético que produz ribossomos. Na realidade, o ribossomo, gente, é RNA, é um tipo de material genético associado a proteínas, tá? Então, é no nucleolo das células eucarióticas, tá? Célula procariótica não tem nucleolo. Ele é responsável pela síntese de proteínas, é isso que ele faz, é isso que ele está mostrando aqui, ó. Isso aqui é o ribossomo, tá, gente? São duas unidades, essa de cima aqui que está em vermelho e essa subunidade aqui menor em azul. Então, são duas subunidades que, quando elas encontram com o RNA, esse RNA vai ter um códon aqui, inicial, que é o AGU. Como se fosse esse primeiro trechinho aqui, ó. São 3 letrinhas, 3 bases. Quando ele encontrou esse AGU, o ribossomo encontrou com esse AGU, as duas unidades se unem. E aí eles vão começar o que a gente chama de tradução do código genético. Tá bom? Então, conforme os códons vão passando aqui por dentro, eles vão passando aqui, tá vendo? Eles vão sendo lidos, e aí um RNA transportador, esse aqui é o RNA mensageiro, tá? Que tem a mensagem que veio lá do DNA, tá? O RNA transportador transporta o quê? Aminoácidos, que são essas bolinhas azuis aqui, ó. Então, cada códon desse aqui, cada 3 bases dessa aqui se ligam de acordo com a tabela do código genético. Cada 3 bases dessa aqui, ó, se ligam a um anticódon aqui no RNA transportador, e esse RNA transportador então libera um aminoácido no ribossomo. E isso vai fazendo o quê? Aminoácidos vão se unindo e produzindo o quê? As proteínas. Tá? Então é assim que se sintetiza a proteína. Tá? Então, ele está fazendo a síntese de proteínas e o que ele está fazendo ali? Ele está lendo, está fazendo a tradução do código genético, que vem com o RNA mensageiro. Tá bom? Então, ele está fazendo a leitura do RNA mensageiro e produzindo uma proteína a partir disso. Beleza? Bem, esses ribossomos podem existir na forma de polissomos dentro das células, como se fossem cordõezinhos de ribossomos separados, isolados dentro da célula. Esses polissomos vão produzir proteínas que vão atuar dentro das células, enzimas que vão fazer metabolismo dentro da própria célula. Tá bom? Beleza. Falando aqui dos tipos de ribossomos, já falei, né, anteriormente, os 70S dos procariotos, 80S dos eucariotos. Esses diferentes ribossomos, é interessante que alguns antibióticos, tá, eles atuam exatamente nos ribossomos procarióticos. Está lá na bula deles. Atuam sobre ribossomos 70S. Ou seja, ele só vai paralisar a produção de proteínas nas bactérias, matando as bactérias.
beleza? E aqui já, como o BS já disse aqui, né, quando tem o códon AGU, essas duas subunidades vão se unir e vão começar a fazer a tradução. Beleza? Vamos lá. Segundo grupo de organelas, os retículos endoplasmáticos. Nós temos dois tipos. Tá? É uma rede de canais membranosos, ou seja, só as células eucarióticas, porque é uma organela membranosa, que faz o quê? Sintetiza, armazena e distribui substâncias dependendo do tipo. Quais são os tipos? O retículo endoplasmático granuloso, ou REG. Por que granuloso? É esse aqui, ó, que tem essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas são os ribossomos aderidos a ele, tá bom? Então, o RER apresenta ribossomos aderidos. E o que ele faz? Se ele tem ribossomo não faz síntese de proteínas, então esse retículo todo faz síntese de proteínas. Só que são proteínas para exportação, proteínas que vão trabalhar fora das células, tá bom? A não ser no caso de produção de um lisossomo, que é uma outra organela. Mas fora isso, essas proteínas vão ser processadas e levadas para fora, num processo que a gente chama de secreção, que a gente já viu na aula de membrana. Beleza. E o outro é o retículo não granuloso. Não granuloso, é o nome de Hengue, ou liso, né? HEL. Bom, esse não tem, esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse mais alaranjado aqui, tá bom? Esse não tem ribossomos aderidos a ele. O que ele faz então? Ele faz síntese de lipídios, como por exemplo os esteroides, os hormônios esteroides. Então ele está bastante presente em que tipo de célula? Nas gônadas, né? Testículo, ovário, que produz hormônios. Então, lá você vai ver o que em grande quantidade? Retículo endoplasmático liso, tá bom? Lembrando que não são todas as células que têm todas essas organelas ao mesmo tempo. Tem células que têm mais umas, outras que têm mais outras, dependendo da função celular, tá bom? Eles também vão trabalhar na eliminação de substâncias tóxicas, por exemplo, então vão estar bastante presentes no fígado também. O fígado é o que vai ter a célula, vamos dizer assim, mais completa, porque ela trabalha com uma série de produtos. O fígado produz proteínas, várias enzimas, o fígado produz detoxificação do corpo, né? Então, olha lá, quem é o camarada que faz essa detoxificação? É o retículo endoplasmático liso. É ele que trabalha, por isso que o fígado está lá processando aquelas coisas todas, toxinas, medicamentos, né, drogas de um modo geral, medicamentos ou não. Então é o fígado que está trabalhando, tá? Esse é o problema aí da cirrose. Quando para o fígado, né, ele para de processar e começa a eliminar no sangue, né, uma série de toxinas que vai parar na urina e tal. Bom? E esse retículo, ele é transformado, ele é chamado de retículo sarcoplasmático nas células musculares, tá? E lá ele tem uma função também importante, que é armazenar cálcio. Para quê? Para a contração muscular. Quando o cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático, há uma liberação das microfibrilas e ocorre a contração muscular, beleza? Então, nas células musculares, esse retículo liso se transforma no retículo sarcoplasmático. Beleza, galera? Outra organela que a gente vai ter, complexo golgiense, né, que a gente pode abreviar em CG. Bem, é um conjunto de bolsas membranosas que são achatadas e empilhadas. Tá aqui, ó. Tá aqui? Então, bolsas já achatadas e empilhadas, uma em cima da outra. Também uma organela membranosa, né? Então, não pode estar presente em procarióticos. Tem duas faces. A face cis, que é essa aqui de baixo, que recebe as vesículas que saem dos retículos, tá vendo? O retículo aqui, ó, nesse caso aqui um granuloso. Então, está liberando o quê? Proteínas. Então, as proteínas estão saindo aqui por essas vesículas e estão chegando aqui, ó, no retículo, no complexo golgiense. O complexo golgiense, o que ele vai fazer? Ele pega as proteínas que vêm do REG,
ou os lipídios que vêm do RENG, do REL, né, do retículo endoplasmático não granuloso ou liso. E o que ele vai fazer? Modificar e ativar, tá? Que a gente chama de processamento. Ele faz o processamento dessas proteínas e lipídios. Chega lá na face trans, ó, a parte de cima, o que vai acontecer? Eu tenho vesículas de secreção, vesículas que vão liberar essas proteínas e esses lipídios aqui, ó, lá de fora, que a gente chama de secreção. Beleza, gente? Vai para fora da célula, tá? Também vai produzir alguns carboidratos aí, como é o caso da celulose, que vai formar a parede celular dos vegetais, tá bom? Então, vegetais também têm complexo Golgi, beleza? Bem, lisossomos apenas nas células animais, beleza, gente? Apenas células animais. O que elas vão ter? Também são vesículas membranosas vindas do complexo Golgi. Tá aquele aqui, ó. Tá lá, tem até uma membrana bicamada lipídica. Tá ele aqui, ó. Uma bolsa, tá certo? Com uma série de enzimas lá dentro. E a gente vai ver qual é a função dessas enzimas. São enzimas digestivas. Então, o que esse lisossomo vai fazer? A digestão dentro da célula. Essa digestão pode ser de 3 formas. A heterofagia, quando esses lisossomos vão digerir compostos vindos do exterior, é esse caso aqui, ó. Por exemplo, o material foi pinocitado, uma questão líquida, né? Fez pinossomo aqui, uma partícula líquida. Esse pinossomo, o lisossomo aqui, ó, que estava primário aqui, ó, pequenininho, ele vai se juntar a esse pinossomo e vai digerir essa partícula líquida, beleza? Ou também, por exemplo, uma bactéria aqui, ó, foi fagocitada, então tem um heterofagossomo, esse lisossomo vai chegar, se aderir aqui e vai digerir essa bactéria. Isso a gente chama de heterofagia. Ela está consumindo produtos que vêm do lado de fora. Agora, ele também pode fazer o que a gente chama de autofagia, que é o processo de renovação celular, que é a digestão de estruturas celulares que estão velhas, que já precisam de uma renovação. Por exemplo, aqui ó, tem uma mitocôndria, que a gente já vai ver o que é. Tá? Essa mitocôndria ela vai ser englobada pela própria membrana da célula e esse lisossomo vai capturar isso aqui e vai digerir lá, a mitocôndria lá dentro. Todo esse resíduo formado aqui ó, vai sair no processo chamado de plasmocitose, que é um tipo de exocitose que a gente já falou também, beleza? Então, resíduos da digestão, plasmocitose. Agora, tem um outro tipo aqui, a autólise, que é a morte celular programada. Quer ver? Quando a gente nasce com... quando a gente está na barriga da mamãe, a gente brota, né, os brotos do braço da perna, não é os dedinhos assim. Esses dedos têm uma membrana aqui dentro. E a autólise é uma morte programada que vai comendo. Os lisossomos vão se rompendo e matando as células. E vão aqui ó, fazendo o desenho dos dedos. Beleza? Isso também acontece no caso do sapo, né? O sapo nasce como girino, depois ele vai recuar aquela cauda dele, é justamente a autólise, morte celular programada. Tá certo? Aqui está nos genes. Bom, essa autólise, quem controla isso é material genético. Bem, visto lisossomos. Legal? 3 funções aí digestivas. Peroxissomos, galera. Peroxissomos é um outro tipo de organela membranosa presente em animais e vegetais. Tá? E o que ela faz? Ela degrada o peróxido de hidrogênio, por isso o nome, peroxissomo, porque ela degrada peróxido. O que é o peróxido de hidrogênio? É a famosa água oxigenada, essa substância aqui, H2O2, tá? Peróxido de hidrogênio. E ela faz isso porque ela tem uma enzima chamada catalase, tá vendo aqui, ó, as enzimas catalases. Como é que surge essa água oxigenada dentro das células? Ela é formada por diversas atividades metabólicas, tá? Diversas. Quebra dos aminoácidos, dos ácidos graxos,
Bem, uma série de processos metabólicos geram água oxigenada. E essa água oxigenada ela é tóxica, tá bom? Então, quando eu tenho a catalase, esse peroxissomo, o que ele vai fazer? Ele vai liberar essa catalase e transformar esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Esse caso aqui, galera, é o caso, por exemplo, quando você se machuca e joga água oxigenada. Já fez isso? Machucou, aí joga uma água oxigenada. Aquilo ali borbulha. Por quê? Porque os peroxissomos foram rompidos junto com a célula que morreu do machucado e liberou catalase ali no meio. Para que você faz isso? Porque muitas bactérias, por exemplo, as bactérias que causam tétano, elas não suportam oxigênio. Tá? Elas são anaeróbias restritas, não pode ter oxigênio. Anaeróbias restritas. Então, quando você quebra o peróxido de hidrogênio e forma oxigênio ali dentro do machucado, por isso que borbulha, é oxigênio saindo. Você está matando bactérias desse tipo. Bactérias, por exemplo, igual a do tétano, a Clostridium tetani. Tá certo? Beleza. Pessoas que têm problemas na produção de catalase vão ter sérios problemas durante a vida, tá? Tem problemas no peroxissomo, vão ter problemas diversos, porque ele está envolvido em diversas atuações aqui de oxidação, tá? A gente vai ver. Mas vão pingar essa água oxigenada e não vão formar borbulhazinhas, né? Bem, além disso, além da catalase, ela tem outras enzimas, tá? Responsável pela oxidação de diversas substâncias. Por exemplo, ácidos graxos são oxidados para se transformar em acetil coenzima A e cair lá para ser degradado, para formar energia, para liberar energia para a gente. Por exemplo, a quebra do colesterol no fígado também se dá por enzimas que estão nos peroxissomos, tá? E também do álcool, tá? Então a pessoa faz ingestão de bebidas alcoólicas, o peroxissomo vai lá atuar eliminando lá no fígado oxidando esse álcool. Bom? Bem, uma observação aqui é que os vegetais têm também um tipo especial de peroxissomo chamado de glioxissomo, tá bom? Que atua nas folhas ajudando na fixação do gás carbônico e nas sementes quebrando ácidos graxos e liberando energia para o embrião sobreviver. Beleza? Glioxissomo. Nós temos aí agora sexta organela, mitocôndrias. Mitocôndrias, galera, está presente tanto em células animais quanto em células vegetais. E ela é oriunda de uma bactéria respiradora do passado, por um processo chamado de endossimbiose, tá? Células primitivas, eucarióticas, englobaram essas bactérias e tiveram sucesso. Rolou uma simbiose. Por quê? Porque essas bactérias utilizavam oxigênio para degradar matéria orgânica. E isso liberou muita energia para essa célula. Então a célula não matou a bactéria e a bactéria ficou lá dentro da célula protegida. Hoje, isso foi para a linhagem tanto dos animais quanto dos vegetais, tá? E nos protozoários também, tá? E a gente hoje vai ter, então, essas organelas, mas que elas têm um passado, a gente chama isso de teoria endossimbiótica, no passado foram bactérias respiradoras, tá? Então elas apresentam dupla membrana, olha lá, uma membrana externa, que está aqui marcada por 2, essa externa é resquício da membrana plasmática lá do processo, é uma das evidências de que uma célula foi lá e englobou essa bactéria, então ficou uma membrana por fora e a membrana da bactéria por dentro, beleza? Então tem uma membrana externa, são duas membranas, a externa está em 2, a interna está em 1 aqui, que é essa dobrada aqui, e temos aqui 3, né, que é o espaço intermembranas, tá vendo? Então esse espaço é importante quando a gente for estudar a respiração celular, que é nesse espaço aqui que vão estar os hidrogênios, que vão ser fundamentais para a formação do ATP. Tá?
A membrana interna, que é esse número 1, forma as cristas mitocondriais. Tá vendo? Não parece umas cristas esse desenho aqui, ó? Sim, né? Parece assim umas cristas. Né? E eu tenho ali dentro, aqui como se fosse o citoplasma da bactéria aqui dentro, né? O que eu chamo de matriz mitocondrial. Olha que interessante, o que tem ali? DNA da própria mitocôndria, ou seja, mostrando que ela era um ser isolado anteriormente, RNA, ribossomos do tipo 70S, olha lá, tá? Por isso o perigo de antibióticos que podem afetar mitocôndrias, tá? Fazer algum tipo de efeito colateral. Por isso não se deve tomar sem receita médica. E proteínas próprias. Ou seja, essas mitocôndrias, elas se reproduzem sozinhas. E sabe uma coisa? Ela é a origem materna. Você tem mitocôndrias hoje porque sua mãe, no óvulo de sua mãe, vieram mitocôndrias que estão em você, e como ela, naquela célula principal, né, o zigoto que se formou após a fecundação, essas mitocôndrias começaram a se reproduzir e se espalhar por todas as células que foram se formando, e hoje você tem mitocôndrias aí na maior parte das células do seu corpo. Tá bom? O que ela faz? Ela é responsável pela respiração celular, ou seja, que é a quebra de carboidratos e lipídios, principalmente, liberando o ATP, que é uma molécula que a célula tem mais facilmente energia. Elas também produzem, mas isso aqui é de forma mais secundária, tá? Derivados do colesterol e armazenam os cálcios, mas isso é mais secundário. O mais importante mesmo que você precisa saber é mitocôndria associado à respiração celular, beleza? Outra organela que tem a mesma origem, que era uma bactéria, que era uma cianobactéria no passado e hoje está dentro das células, só que só dos vegetais. Então, só em algas, desculpa, algas também tem, algas e plantas que vão ter os plastos, tá? Nós vamos ter aí um tipo de cromoplasto bastante conhecido, que é o cloroplasto. Esse tem a mesma origem das mitocôndrias, endossimbiose, tá? Mas nós temos os plastos de um modo geral. Primeiro, os leucoplastos, que armazenam substâncias, por exemplo, amiloplastos, tá? Que armazenam amido, tá? Entre outros. Cromoplastos, que armazenam pigmentos como beta-caroteno, xantofilas, outros pigmentos que não são fotossintetizantes. E nós temos os cloroplastos, tipicamente, que são cromoplastos, tá? Também armazenam pigmentos, mas são chamados de clorofilas esses pigmentos. E a clorofila é um beta-caroteno, mas não é amarelo. Por quê? Porque o magnésio torna essa clorofila verde. Beleza? Então, o cloroplasto é essa organela verde que dá a cor verde para as plantas, e esse verde vem da clorofila. Essa clorofila está mais intensamente aqui nessas regiões mais internas que a gente vai ver, são os tilacoides. Tá? Então, nesses tilacoides aqui, dentro dos tilacoides. Bem, o que esse cloroplasto faz? Fotossíntese. A fotossíntese ocorre toda dentro dele, beleza? Também apresenta uma membrana dupla, tá? Uma membrana externa, vendo aqui, a membrana externa, um espaço intermembranar e uma membrana interna. Bom, bem, eles vão ter os tilacoides, que são essas moedinhas aqui, que chama o conjunto. Um tilacoide é um desses aqui. O conjunto deles eu chamo de grânum, tá? Uma pilha de tilacoides. Bom, temos lamelas que unem esses tilacoides, tá? E eu tenho ali um lúmen no interior do tilacoide, tá bom? E eu tenho o estroma, galera. O estroma como se fosse o citoplasma da célula da bactéria, da cianobactéria que foi englobada originalmente. E o que temos nesse estroma? DNA, RNA, ribossomos 70S e proteínas, demonstrando mais uma vez que os cloroplastos, assim como mitocôndrias, eram seres que viviam isolados e foram capturados por células procarióticas, nesse caso células que deram origem, o cloroplasto deu origem, então o cloroplasto veio depois da mitocôndria, tá certo? Por quê? As plantas e algas têm mitocôndria e cloroplasto. Então, a célula primeiro englobou
o que deu origem às mitocôndrias, e depois englobou o que deu origem aos cloroplastos, somente as células vegetais e de algas. De algas que deram origem depois às plantas. Tá bom, gente? Beleza? Visto aí? Vamos aqui a essa última aqui, as duas últimas. Citoesqueleto, tá? Que é uma rede de proteínas que está aqui nessa imagem, que fazem o que, gente? Eu já falei lá no começo, né? Tanto células procarióticas quanto eucarióticas têm citoesqueleto. Esse citoesqueleto ele vai fazer, ele tem 3 tipos de proteínas. A gente chama de microtúbulos. Os microtúbulos fazem a sustentação da célula, a movimentação das organelas, a separação de material genético dos cromossomos, né? A separação dos cromossomos que está aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, no cantinho. Não sei se você está me vendo, está vendo a imagem aqui, né? Durante a divisão celular, produção de cílios e flagelos celulares, que não é cílio esse do olho aqui, tá? Cílio celular. Então, essas estruturas são formadas de microtúbulos. E, vamos logo para ela, os microtúbulos é que formam os centríolos, que é uma organela que está presente em animais, em protozoários, em algas e vegetais inferiores, como briófitas e pteridófitas, apenas. O que esses centríolos são? Esses centríolos são 2 cilindros ocos e perpendiculares. Está aqui, ó. Vendo? Um está aqui deitado, o outro está em pé. Ele é formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Está vendo aqui, ó? De 3 em 3, está vendo? Ó? Trio de microtúbulos. Tá? 3, 3, 3, 3. São 9 trios desses microtúbulos aqui. Tá bom? Eles que vão formar o centrosoma, que se ligam aos cromossomos para fazer a divisão celular, tá? E formam cílios e flagelos. Flagelos a gente conhece bastante aí do espermatozoide, que tem um flagelo, mas também outras células, né? Como é o caso aqui dessa euglena, né? Que é uma alga, tem um flagelo. E cílios celulares, gente. Cílios celulares tem nesses, né, nos paramécios, nos protozoários ciliados ou ciliófora. E o que eles vão fazer? Esses cílios também estão presentes em nossas células, por exemplo, nas nossas traqueias. As células da epiderme da traqueia, elas têm esses cílios e elas ficam fibrilando e jogando o quê? Muco para fora, que vai produzir, né, quando a gente tem uma infecção nessa região, produzir o catarro. Por quê? Porque esse muco ele prende partículas para evitar a sujeira para o pulmão, e esses microcílios ficam jogando esse líquido para fora, tá certo? Então, uma pessoa que tenha problemas na formação desses microtúbulos dos centríolos vão ter o que? Problemas. Por exemplo, se for um menino, não vai produzir espermatozoide direito. Um espermatozoide com uma cauda curta ou sem cauda, que não vai ter função. Então ele vai ser estéril. E vai ter problemas sérios de respiração. Por quê? Porque esses cílios é que permitem que esse canal fique sempre limpo para que o ar passe normalmente. Beleza, gente? Isso são cílios celulares. Bem, então vamos aqui. Outro tipo de proteína que existe nos citoesqueletos são os microfilamentos, que organizam as microvilosidades, lembra lá? Que aumentam a superfície de contato nas células, por exemplo, do intestino, né, do epitélio do intestino. É uma especialização da membrana. Movimentação celular, por exemplo, formação dos pseudópodos nas amebas, né, que elas vão se deslocando, essa movimentação celular. O prolongamento do axônio nos neurônios, a contração muscular, são dois microfilamentos, actina e miosina, tá? Que se entrelaçam, produzindo a contração dos músculos. E nós temos os filamentos intermediários, que nem é microfilamento, nem é microtúbulo. O que eles fazem? Aumentam a resistência celular, tá? E sustentam estruturas como o núcleo e as organelas em suas posições. Beleza, galera? Então esse é o citoplasma da célula, né? Vimos aí o citoesqueleto, vimos as organelas,
Vimos o citossol, né, que é o colóide, e as funções dessas estruturas. Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula de hoje. Agora a gente vai fazer exercício para fixar esse conteúdo, beleza? Valeu, aquele abraço, gente.